quando eu apresentei o projeto da Edu Portugal para ele, ele olhou para mim e ele falou assim: Cris, isso é o que falta em Portugal. E querendo ou não, o nosso site já chega a atingir quase 100 mil pessoas visitando por mês. Então tem um volume muito grande. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Business to Podcast. Meu nome é Eduardo Continentino. Como sempre, eu tenho o Lucas Continentino comigo. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos ter uma entrevista que eu acredito que vai ser extremamente interessante. Por quê? É um assunto hoje que tem a sua polêmica, é um assunto que é muito importante, principalmente para vocês que estão hoje no Brasil, para vocês que estão em Angola, para aqueles que pensam ou têm algum projeto de mudarem para Portugal. E é um assunto com uma pessoa que vai ser tratado e discutido com uma pessoa que é especialista nessa área. Eu não vou falar muito, porque daqui a pouco eu vou fazer um spoiler daquilo que vai acontecer naturalmente. Mas eu estou aqui hoje com a Cris Lazotti, ou Cristiane Lazotti. Muito bem-vinda ao nosso podcast, Cris. É um prazer poder falar contigo e, ao mesmo tempo, também podermos falar sobre esse assunto que eu acho que é muito interessante e muito importante. Mas, fazendo uma breve apresentação da Cris Lazotti, a Cris é uma empreendedora desde 2007, é fundadora da Edu Portugal, é formada em administração de empresas no Brasil, em cursos de especialização nas áreas de marketing, inovação, empreendedorismo, tanto no Brasil quanto em Portugal. Ela é apaixonada pelo seu trabalho, que envolve fases marcantes na vida de uma pessoa. A jornada universitária e a imigração planejada para uma melhor qualidade de vida para Portugal. E hoje ela é mentora também na nova SBE, no programa Voice Leadership. Mas ninguém melhor do que a Cris para falar sobre si. Cris. Obrigada, primeiramente, pelo convite, Eduardo e Lucas. Muito prazer estar aqui com vocês. E é com muita satisfação que eu falo sobre o que nesses, digamos assim, bons anos de Portugal, já estou aqui há mais de 8 anos, né? Quando nós viemos para cá, eu e meu marido, nós trabalhávamos com marketing digital no Brasil e viemos para Portugal com o objetivo de analisar o mercado e talvez até colocar uma agência aqui. Mas foi analisando um pouco do mercado que a gente viu que é muito diferente do Brasil, né? Portugal não tem nada a ver, e isso às vezes eu acho que é um dos erros que a grande maioria das pessoas cometem. E foi aí, numa má experiência que eu tive, pensando que estudar fosse uma maneira de conhecer o mercado, que eu percebi uma grande oportunidade, que foi a fundação da Edu Portugal. É isso que eu ia falar com você, para que você nos contasse desse projeto Edu Portugal, que na realidade não é mais um projeto, é uma realidade, né? E a Edu Portugal que se especializou exatamente, eu acho que nessa área, de ajudar aqueles que querem migrar e aqueles que querem estudar em Portugal também. Então, vamos aproveitar e você já fala melhor para a gente sobre a Edu Portugal. Bom, então, a Edu Portugal, ela nasceu o meu objetivo, quando eu criei a Edu Portugal, foi exatamente evitar a péssima experiência que eu tinha tido. Esse foi o ponto principal. E aí eu criei um portal que fosse a língua, digamos assim, dos brasileiros que tivessem interesse em estudar nesse país. Por quê? Porque naquela altura, em 2015, quando eu vim para cá, os sites eram muito complexos. Você não entendia bem, principalmente para quem era de fora. Não só em questão de língua, mas em nomenclaturas de documentação e até das formas de concurso. Tudo é diferente. E foi então que eu passei por uma situação bastante desagradável. E eu falei, cara, eu não quero que ninguém mais passe por essa situação que eu passei. E aí eu criei um portal com todas as universidades, bati porta a porta de toda e qualquer universidade que se tornou parceira da Edu Portugal nesse país. Eu lembro, Eduardo, que em 3 meses eu rodei 23 mil quilômetros em Portugal, de norte a sul, Algarve, Minho,
Porto, Coimbra, Lisboa, inclusive foi até as ilhas, Açores e Ilha da Madeira. Exatamente. Então é muito interessante para que eu pudesse entender na visão das universidades se aquele meu projeto fazia sentido para eles, porque eles seriam os meus clientes. Uhum. E eu fico muito feliz que eu me lembro até hoje, é uma pessoa que eu tenho extremo carinho, que é o Dr. Miguel, que ele é da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Miguel Gonçalves. Quando eu apresentei o projeto da Edu Portugal para ele, ele olhou para mim e ele falou assim, Cris, isso é o que falta em Portugal. E querendo ou não, o nosso site já chega a atingir quase 100 mil pessoas visitando por mês. Poxa. Então tem um volume muito grande. Mas a partir daí o modelo de negócio foi se desenvolvendo, né? Hoje nós somos a maior consultoria que nós temos em Portugal para ingresso no ensino superior, reconhecimentos de diplomas, porque tem muitas famílias que querem exercer a profissão aqui, muitos profissionais que vêm para cá, né? Então, a gente acaba atendendo tudo que diz respeito ao ensino superior português. Mas quando você fala... Primeiro, é sempre para a gente constatar, né? Porque qualquer empreendedorismo, ele precisa de perseverança, né? Não existe nada fácil ou simples, né? Então, essa história que você disse aí de ter visitado não sei quantas universidades, né? Feito 23, né? 1.000 quilômetros, não foi que você falou? Que em Portugal é muito. É muito. 23 mil quilômetros em Portugal é muito. É fazer Brasil-Portugal 3 vezes. Exatamente, né? E então isso daí levou a você realmente aprender e você entender exatamente, primeiro, qual era a necessidade que o mercado tinha e você poder ajustar o teu produto, que é a tua empresa, a essa necessidade. E aí você identificando isso, você começou a criar a Edu Portugal com a necessidade que o mercado pedia e, ao mesmo tempo, você criou um produto que é só digital ou você hoje, se eu quiser, bato na tua porta e sou atendido também? Como é que funciona isso? Também, porque nós temos escritório aqui em Carcavelos, né? Então, nós temos a equipe no escritório. Então, geralmente, tudo é feito por marcação, mas é possível. A gente atende muitas pessoas, a gente tem uma equipe comercial que atende as pessoas para entender, primeiramente, sempre qual é o objetivo dela. Ok. Então, é super tranquilo para nós fazermos isso. E a Edu Portugal, tempo todo, nós já tivemos até uma extensão, digamos assim, do nosso trabalho, porque a gente percebeu que os alunos que vêm para Portugal para começar a sua graduação, basicamente, eles saem de colégios muito bons do Brasil. Então, nós temos um braço da Edu Portugal no Brasil, uma equipe da Edu Portugal no Brasil, que percorre diversos colégios fazendo palestras, explicando como é que é o processo para o ingresso no ensino superior em Portugal, seja como cidadão europeu, seja como estudante internacional, porque é um pouco diferente. Por exemplo, só no ano passado nós fizemos 80 eventos por diversos colégios do Brasil, de norte a sul. E hoje o jovem brasileiro, como é que ele vê Portugal? Porque a gente sabe que existe também um pouco assim da necessidade. Portugal até então, eu acho que para o estudante não tem aquele charme que teria os Estados Unidos, né? Ou que teria, sei lá, a Austrália, né? Que tem essa moda, o Canadá, né? Não, eu vou estudar fora, eu vou estudar nesses 3 países, talvez a Inglaterra também. Como é que eles começaram a descobrir Portugal? Até pela questão da língua, até porque a língua é um desafio maior, onde eu acho que eles imaginam que se eu continuar em Portugal e eu não sei inglês, eu vou continuar sem saber inglês, né? Mas se eu for para qualquer um desses outros países, eu vou aprender uma língua que também é um objetivo. Como você compete, no caso, com esses mercados em relação à atratividade, né, para o jovem? Claro. Essa pergunta que você faz, Eduardo, ela é fantástica. Porque o que a gente observa? O brasileiro, né, digamos assim, ele sempre foi muito virado para os Estados Unidos. O foco sempre foi muito Estados Unidos. O que aconteceu foi que, principalmente na eleição onde o Trump ganhou, que houve aquela situação dele fechar as fronteiras para os imigrantes e tudo mais, começou a dificultar a entrada de estudantes internacionais nos Estados Unidos. O que aconteceu? A Europa começou a se destacar e Portugal começou a se destacar. Por que Portugal acaba por ser atrativo?
Primeiro, a facilidade da vinda para cá. É óbvio que existe um visto específico e é importante que as pessoas venham para esse país sempre legalizadas. Mas existe um outro fator que esse é imbatível com a grande maioria dos destinos, que é o fator financeiro. Estudar em Portugal, mesmo para quem é estudante internacional, é muito barato. Quando você compara até com os Estados Unidos. Uma universidade nos Estados Unidos com bolsa, você vai pagar, quando barato, $25 mil por ano. E eu não estou falando das melhores universidades. Aqui, se a gente pegar, por exemplo, a nova SBE, que é a número 1 em Portugal de cursos de business school, de economia ou de business, e ela é a 21ª na Europa, segundo o Financial Times, a gente está falando de 7.500 euros por ano. Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, você tem o atrativo, em função do brasileiro, para Portugal, custo de vida. A língua, querendo ou não, a língua portuguesa dá um certo conforto para a gente, né? Apesar de não ser a mesma, mas a gente consegue se expressar mais facilmente aqui, né? E lembrando que em Portugal fala-se muito inglês. Muito inglês. Tem gente que acha que só a língua portuguesa, não. Se fala muito inglês, se fala muito espanhol, muito francês, até alemão. E o outro ponto que é imbatível também, né, do terceiro, eu sempre elenco esses 3 pontos, é a questão da qualidade de vida. Porque, assim, é um país seguro. E muita gente sai do Brasil, não é por causa de problemas econômicos ou problemas políticos, mas sai por problemas de segurança. E Portugal, querendo ou não, é o 7º país mais pacífico do mundo. Então, vale a pena estudar aqui. É engraçado, Cris, você trazer isso, porque eu me mudei para Portugal fazem 5 anos. Vai fazer 5 anos agora. E eu vim justamente como estudante internacional. E assim, quando 2019, não tinha muita informação, né? Não tinha quase nada. Eu me lembro que eu vim com tudo certinho. Eu fiz o visto de estudante. Fui inúmeras vezes para o consulado em Recife para tratar disso. E demora imenso tempo, né? E isso foi uma das dificuldades, né? Eu acho que a outra dificuldade também foi a linguagem e em termos de comunicação com a faculdade, né? Então, eu me lembro que eu recebi um e-mail dizendo que eu precisava pagar uma propina. Aí eu... Que? Como assim? Eu tenho que escancarar desse jeito? E a senhora que mandou e-mail estava quase mandando: minha senhora, não vou pagar nenhuma propina para você, eu vou pagar a matrícula e pronto, mas você tá querendo o quê? Me dar um tratamento especial para essa propina? E depois eu entendi, não, propina na verdade são os custos, né? E é a mensalidade, é a anualidade, enfim. E, ok, isso foi um dos primeiros choques, assim, que eu tive. Mas eu me lembro que na época era muito difícil achar informação, né? Tanto é que eu me formei na nova SBE e eu entrei por um sistema que eles têm de mobilidade internacional que hoje em dia se chama Supernova, mas na época era o... É um foundation. Exato, era o semestre pré-universitário. E eu fiz parte da segunda ou terceira edição. Ah, foi? Não sabia. Sim, foi segundo ou terceiro. Então, aquilo só existia há, no máximo, 1 ano. E depois que eu fiz parte, eu tenho vários amigos e conhecidos de Recife que vieram através desse próprio também programa, né? Mas eu fui, vamos dizer assim, uma das primeiras pessoas de Recife a fazer esse programa, e depois eu comentei com as pessoas e teve aquela descoberta. Até a própria Nova mesmo não é uma universidade que as pessoas no Brasil conhecem muito, mesmo sendo muito boa, e até para a Europa, quando você fala para um alemão ou para um italiano que você está na Nova, eles dizem, uau, a Nova, né? Porque se compara a Bocconi, a alguma universidade assim muito top. Então eu acho que desses 5 anos para cá, muita coisa evoluiu, né? Não só pela visibilidade, como você falou, da redescoberta, e pela também busca de novas alternativas sem ser os Estados Unidos para o estudante brasileiro que pensa em se mudar, mas também pelo fato da qualidade de vida aqui ser, eu acho que é um dos melhores lugares do mundo, eu acho que para o estudante internacional.
Não, e fora que você teve a vantagem ainda, você fez o seu curso 100% em inglês. Exato. Né? Tinha opção de fazer uma outra aula em português, mas assim, poxa, eu não sei falar o português daqui direito, vou pro inglês mesmo. Eu posso falar aí como pai e no início o provedor, né? Que foi muito interessante, porque nessa época nós morávamos na África e ele voltou com a mãe para o Brasil e foi estudar na escola americana. Então ele já tinha, naturalmente, na escola americana, estava falando inglês e olhando os Estados Unidos, né? Sempre. Claro. Aí ele vinha para mim apresentando as universidades americanas, meu Deus. Prepara o bolso. Prepara o bolso. Aí eu disse, mas tá tudo bem. Eu que incentivei a estudar na escola americana, vamos aguentar. Aí apareceu esse projeto da Nova, né? Ele próprio estava um pouco reticente, mas terminou sendo ele próprio que escolheu e decidiu por isso. Mas é muito interessante. E isso que ele falou... a Nova, eu acredito que hoje ela deva estar muito mais profissional nessa venda, né? Eu vejo a Nova, porque inclusive assim como você, fazemos parte hoje da Nova, né? Com o projeto do Voice Leadership, mas e a gente vê também os cursos executivos da Nova, são muito profissionais. Mas eu não sei os cursos de graduação, se eles já se profissionalizaram. Porque os americanos, você só em olhar aquele material, você já quer... Já se encanta. Você acha, não, vale a pena, realmente, o que eles estão cobrando só pelo material, né, que eles apresentam. Mas eu não sei se a Nova... Eu estou falando Nova, não é propaganda da Nova, estou dizendo as universidades portuguesas, que qualquer uma você pode participar hoje através desse programa, se elas já se tornaram mais profissionais para a graduação. Sim. Inclusive, a gente tem dados de alunos internacionais, como é o caso do Lucas, quando ele veio para cá, crescendo ano a ano. Né? Eu vim em 2015, o cenário de 2015, pensando... eu cheguei em Portugal em 2015, fundei a Edu Portugal em 2017. Tá? De 2017 até hoje, você vê só uma crescente, não teve nenhum ano de queda de estudantes. Mesmo durante a pandemia, a gente continuou crescendo em termos de estudantes vindo para cá. E isso fez com que a Edu Portugal, eu acho que a gente teve um papel muito importante também nessa conscientização de muitas universidades, porque muitas pessoas de universidades ligavam para mim e até nós conseguíamos ajudar ajustar o regulamento de uma universidade para o estudante internacional, melhorar o site, porque qual era o objetivo principal da Edu Portugal? Voltando um pouquinho na nossa conversa. Era simplesmente traduzir aquele português meio duro demais para o estudante brasileiro e colocar tudo num portal para ele olhar e falar assim, eu sou estudante internacional, como é que eu faço para entrar nessa universidade? Então, era uma forma muito objetiva e simples. Então, ele sabia quando abriam as candidaturas, quanto que ele tinha que pagar de taxa, de propina, né? E também anualidade, tudo, documentação. Tem uma outra coisa, Cris, que eu também queria perguntar para tu, que é o ano letivo. Porque no Brasil, o ano letivo é janeiro a dezembro, né? O ano normal. E aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal vamos dizer, setembro até maio. Junho. Junho, E como que, no caso, você ajuda, vamos supor, uma pessoa que está se formando agora no ensino médio e está vindo para cá, esses 6 meses ela vai ficar à toa? Como que funciona essa mobilidade, assim? Então, essa pergunta do Lucas é interessante, porque essa é uma pergunta que eles sempre fazem, né? Principalmente quando é o estudante internacional, porque para entrar numa graduação você tem 2 caminhos. O internacional é isso mesmo, Lucas, ele vai terminar o ensino médio em dezembro, né? E aqui ele só vai começar em setembro do ano seguinte. O que ele faz nesse um semestre? Esse um semestre é perfeito para quê? Para fazer os processos de candidaturas que abrem logo em janeiro. Então, ele fez o Enem. Muitos, não é o caso da Nova, mas é da grande maioria das universidades aqui. Usa o Enem para entrar na universidade. O Enem vai sair em janeiro. Em janeiro tem candidaturas. Faça as candidaturas. Cerca de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, ele tem o resultado. Tendo o resultado, ele fez a matrícula, recebe uma carta de aceite. Com essa carta de aceite é que ele consegue, então, fazer o processo de visto, que como pode levar ali mais ou menos uns 2 meses, é o tempo suficiente dele fazer candidatura, visto, arrumar o alojamento estudantil e vir
tranquilamente para Portugal. Então, não é um semestre perdido, tem muita coisa para fazer. É o que a gente fala do planejamento. Ok, isso. Se Né? organiza. Mas eu não entendi. Quer dizer que o Enem vale para cá também? Sim, para a grande maioria das universidades. Nós só temos algumas poucas universidades, e não são universidades que as pessoas confundem muito, porque nós temos a universidade, vou dar como exemplo, a Nova, né? A Nova é uma universidade, mas ela tem várias, digamos assim, faculdades que seriam as unidades dentro dela. A Nova SBE, que é uma faculdade da Universidade Nova, ela é a única de todas as outras faculdades, com exceção... Não vou falar da exceção da Faculdade de Medicina, porque a Faculdade de Medicina ela tem curso de nutrição que também aceita o Enem. Mas tirando a Nova SBE e o curso de medicina da Faculdade de Medicina, eles não podem concorrer com a nota do Enem. Todas as outras que têm calendário de estudante internacional, ele concorre com a nota do Enem. Ah, que fantástico isso. Isso é para todas as universidades, Coimbra, Minho, Algarve, Açores, Madeira, enfim, Aveiro. E ele não tem necessidade de fazer aqueles 6 meses que é o do... Não, né? Exatamente, você só tem a necessidade, a Nova é a única que exige, digamos assim, existem outras universidades que possuem o pré-universitário ou o foundation, né? Mas a Nova SBL exige por quê? Porque esse pré-universitário, que é esse Foundation Semester, ele é o único que o aluno é obrigado a passar para ver se ele tem condições de ingressar para a licenciatura. Porque não trouxe nenhuma classificação prévia, né? Não, porque o que acontece também, o sistema educativo do Brasil e de Portugal, ele tem muitas diferenças. E um aluno que vai concorrer para um curso de business ou um curso de economia ou algumas engenharias, o aluno que entra para uma universidade, por exemplo, um aluno que estudou aqui a vida inteira, ele tem uma base muito mais forte do que um aluno que fez o ensino médio do Brasil. Simplesmente falando sobre matemática A, que é uma matemática avançada. No Brasil não tem. A matemática do Brasil ela é mais, parecida com a matemática B daqui, mas não com a matemática A. Matemática A no Brasil é dado só em alguns cursos no âmbito universitário, não no ensino médio. Okay. Então, tanto que, por exemplo, tem uma faculdade de engenharia que é uma das melhores aqui em Portugal, que é a FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que o que eles fazem com os estudantes internacionais? As aulas começam em setembro, né, Lucas? Mas 2 semanas antes de começar as aulas normais, eles pegam todos os alunos brasileiros, o pessoal de Angola também tem mais dificuldade ainda, e eles colocam num curso de nivelamento da matemática A. Porque senão esse aluno vai entrar para a sala de aula e fatalmente ele pode ser prejudicado, ele não vai conseguir acompanhar a matéria. Fantástico isso. Eu me lembro, no Brasil, assim, para preparar para vir para cá, eu tive que contratar um professor particular e eu fazia exercício e tirava matéria da Federal, Cálculo 1 e 2. Exato. E mesmo assim, não chegou ao nível do Cálculo 1 que eu tive aqui na faculdade. Não era nem perto. As exigências e as coisas que eram cobradas eram completamente diferentes. É interessante isso. Chama a atenção em relação a isso, essa questão, hoje, falando assim, francamente, fora essa questão de você descobrir um novo país, que isso é super importante, essa questão de você abrir sua cabeça para a cultura de outro povo, coisa desse tipo, o ensino em si, pela tua experiência hoje, universitário português, ele é melhor do que o brasileiro? Você pode classificar ou não tem como classificar isso? É assim, isso é meio polêmico. Porque o que acontece? Como é que a gente classifica uma universidade melhor ou pior? Uma forma muito simples é nós utilizarmos os rankings que são, né, os mais renomados, que são respeitados, como é o caso do ranking QS, o ranking D, que é o The Higher Education, ou o ranking de Xangai. Se você comparar as universidades, é claro que o Brasil tem universidades que são, em algumas áreas, até melhores que as de Portugal. E aí a gente está falando de muitas opções de universidades públicas, só que a gente se depara numa outra situação, que eu tenho muitos pais que não querem que os alunos estudem em públicas no Brasil e tudo mais. Não é questão pela qualidade, mas é questão, primeiro, o sucateamento
Isso. de investimento universitário. Eles não têm dinheiro para pesquisa, as universidades não têm recursos, os professores entra mês, sai mês, greve, né? Os alunos ficam sem aula. Então, quer dizer, você acaba por falar, poxa, eu estou estudando numa universidade excelente, mas que eu não tenho aula, que eu não tenho recurso, que eu não tenho material suficiente. Então, quer dizer, eu vou ter uma formação não tão boa assim, né? É claro que o diploma tem um peso muito grande no Brasil, mas quando você compara com Portugal, aqui você raramente vê isso. Ao contrário, você tem investimentos pesados em pesquisa e em desenvolvimento aqui em Portugal. Você tem fundos europeus, que isso vem muito, né? Enfim, isso é uma grande vantagem. Já tive aluno que falou para mim que ele queria fazer física. Ele falou, não quero trabalhar, eu quero ser pesquisador. E ele falou, eu quero estudar na Europa porque eu sei que aí vocês têm recursos e aqui no Brasil a gente não tem. Isso é uma verdade, né? E você tem essa grande vantagem. Portugal, apesar de ser um país pequeno, são 98 instituições de ensino superior e dessas 98, Eduardo, 12 aparecem entre as melhores do mundo. Então, assim, você já tem uma vantagem muito boa, né? E sem contar que, por exemplo, o diploma de uma universidade em Portugal, ele tem validade em todos os outros países dentro da comunidade europeia. Isso é uma outra coisa que tem muita gente que estuda aqui, mas não está pensando em trabalhar aqui. Ele estuda aqui, mas ele está pensando em trabalhar na França, na Espanha, onde até os salários são mais altos. Né? Então, é você aproveitar o que tem de melhor em cada país. É claro que tem gente que estuda e trabalha aqui, mas tem muita gente que imigra, vai para outros países, como o próprio português também faz. Ele tem uma tradição. E a gente está comparando muito a universidade portuguesa brasileira, né, em termos de qualidade. E se a gente... Você falou agora há pouco do ranking de Portugal em relação ao resto da Europa, mas na prática hoje, como a Europa vê as universidades portuguesas, no caso? Como ela acolhe esses alunos oriundos das universidades portuguesas? Existe ainda preconceitos ou elas já acham, não, são realmente alunos que estão nivelados com nossa qualidade de ensino, tipo na França ou na Inglaterra ou na Alemanha, que são os países, né, que no ranking estão melhor classificados. O que aconteceu aqui? O sistema europeu, ele houve digamos assim, uma remodelação, como eles usam essa palavra aqui. E aí, depois que você teve esse acordo pós-Bolonha, o sistema europeu, basicamente, é um só. É por isso que o diploma em Portugal vale na França, o da França vale aqui, porque existe uma unicidade de ensino. E o ensino em Portugal tem uma qualidade muito boa. Não é à toa que tem muitos países que vêm buscar profissionais aqui. Isso é muito comum. As universidades, por exemplo, elas têm, as maiores, elas geralmente têm eventos uma vez por semestre ou uma vez por ano, que eles chamam de job fairs. E essas job fairs vêm empresas de vários lugares buscar os alunos para fazer estágios fora, porque eles sabem da qualidade do ensino aqui. Então, assim, isso está em pé de igualdade. Lá na Nova, todo semestre tem a Career Fair, que eles chamam. Exato. E é engraçado porque tem uma consultora, que eu não vou falar o nome, porque eu odeio uma coisa que eles fazem. Eu odeio mesmo, é uma palavra forte, mas eu odeio. Eles vêm para Nova recrutar estudantes da Alemanha. É uma empresa de consultoria da Alemanha que vem para Nova, tanto é que os panfletos deles são em alemão. Eles botam o QR Code lá, se você for ler, abre o site deles em alemão. E se você for falar com eles, eles vão dizer, não, mas você fala alemão, a gente tá procurando pessoas que falam... Eu digo, poxa, muito legal isso, né? Eles vêm aqui para Portugal, né? Não falam a língua e ainda exigem, assim, um estudante alemão. Enfim, né? Mas eles estão ali, assim, né? Funciona, mas eles estão indo para uma instituição de ensino superior muito boa, recrutar pessoas, né? Que vieram para cá aprimorar os seus conhecimentos, né? Mas tem diversas empresas, já encontrei startups, né? Tanto uma do Brasil que migrou para cá e hoje em dia você vê, isso foi há um ano, mas hoje em dia você vê essa empresa, eles estão em todos os lugares, é uma fintech.
E no caso, eles recrutam os estudantes que foram formados em Portugal. Sim, não, abertamente. Eles querem pessoas que se formaram na Nova ou que passaram para fazer algum curso, vamos dizer assim, executivo. Estão abertamente recrutando pessoas das faculdades daqui. Exatamente. É interessante saber isso até. E eu acho que essa nossa conversa esclarece, né? Porque muita gente tem essa dúvida, tem essa vontade, e eu acho que ainda tem pouca informação, né? Até porque o Brasil é muito grande, né? Então, para essa informação chegar em todo lugar, né? No Brasil deve ter convênio Universidade A com Universidade Portuguesa específicos ou não? Para efeito de reconhecimento de diploma? Não só isso, mas como também, tipo, se você se formar aqui, você já tem um caminho direcionado para, se quiser estudar na universidade, tá entendendo? Fazer depois uma prova. Quando eu falo nos dois níveis, né? Os colégios, em relação a determinada universidade, se já existe um convênio, tá? Um convênio, um acordo, né? Então, você estuda no colégio A no Brasil, o colégio A tem um acordo com a Nova. Então, se você se forma aqui, é mais fácil para você ir para a Nova. Um exemplo. E, ao mesmo tempo, as universidades para os cursos depois de mestrado e por aí vai, né? Boa. É uma ótima pergunta, porque o que acontece? Falando primeiro na esfera dos colégios. Os colégios, o que acontece? Para ele ingressar para o ensino superior aqui em Portugal, quem regula esse estatuto, né, de estudante internacional ou até de estudante nacional, porque a gente tem muitos brasileiros com nacionalidades europeias e pode estudar aqui em Portugal, é um outro caminho, mas ele também pode. Quem regula isso é a Direção-Geral do Ensino Superior. Então, a universidade, por mais que ela possa criar ali alguns protocolos com o colégio, mas ela nunca pode, digamos assim, ignorar o que é determinado pela DGES, né? Ok. Então, é um ponto que ela precisa sempre respeitar. Já as universidades no Brasil é uma outra situação que acontece como as universidades aqui na Europa. Existem protocolos que eles chamam de mobilidade. O que é isso? Imagina, vamos supor que o Lucas está lá na Federal, fazendo um curso lá, está lá no seu segundo ano, e diz assim, eu queria fazer 6 meses lá numa universidade em Portugal. A universidade dele, tendo um protocolo de mobilidade com a universidade aqui, é possível, mesmo quando Erasmus? não tem. É que o Erasmus, é como se fosse, o Erasmus, ele é um programa da Comunidade Europeia. Ok. Né? Ele não é para fora. Existem outros, como o Overseas, por exemplo, é um que existe para fora. Então, tem muitas universidades que têm, até com Xangai, Estados Unidos, Reino Unido, né? Você pode ir para outros lugares fora da Comunidade Europeia. O Erasmus é um protocolo só de universidades dentro da Comunidade Europeia. Mas existem esses acordos entre outras universidades. E existem muitos entre Brasil e Portugal com esse objetivo. Sobre a questão de mestrado, doutorado, como é que está isso hoje? No Brasil também as pessoas estão tendo interesse de fazerem cursos para mestre, para serem doutores em Portugal, ou continuam tentando ainda outros países? Olha, essa sua pergunta é muito interessante porque, curiosamente, eu fiz uma pesquisa sobre esses dados, que a gente tem aqui um órgão de estatística do governo, e eu olhei exatamente isso, e o que a gente percebe? É mais ou menos, assim, 30%, 40% de pessoas que vêm estudar no Brasil, eu estou falando de estudantes internacionais, para fazer mestrados ou doutorados aqui. A gente tem um número muito interessante de pessoas. Então, tem sim essa procura muito grande para esses cursos. Eu acho que no caso do doutorado, principalmente, né, o mestrado em alguns casos, o meu doutorado, que sempre existe uma bolsa, né, na maioria das vezes, essa bolsa rende muito mais aqui do que se eles forem usar, porque normalmente essas bolsas são pagas, né, ou bancadas no Brasil, pelos aqueles programas, né, que existem. A CAPES é o mais comum, só que ultimamente também está com um recurso muito limitado. Tem pessoas que estão tentando e não conseguem. Existia no passado um programa muito bom. Portugal teve assim um benefício muito grande atraindo brasileiros para cá, que era o Ciências Sem Fronteiras. Mas ele deixou de existir no segundo mandato da Dilma, se eu não me engano. Eu acho que foi na época dela mesmo isso. Foi na época dela. Esse programa ele foi
extinguido. Eu tenho uma pergunta controversa. Agora entramos na parte polêmica do nosso podcast. Que a gente fala muito sempre sobre por que, pelo menos durante essa conversa, sobre por que você vem para cá, porque é muito bom. Mas eu quero saber, Cris, você já deve ter tido contato com milhares de alunos. E você já se deparou com situações diversas, de uma pessoa que talvez pode vir para cá, uma pessoa que quer vir para cá, mas tem muita gente também que é incerto. E eu acho que se você se mudar na incerteza, essa mudança de realidade, de cultura, não dá muito certo. Eu quero saber de você, tipo, por que você não deveria vir aqui para Portugal? Quais são umas contradições que você daria, no caso, para um aluno que quer vir para cá? No caso, em vez de você dizer venha, no caso, não venha. Excelente pergunta, Lucas. Isso é muito interessante. Só para você ter ideia, ao longo da história da EduPortugal, nós já fomos responsáveis diretamente por colocar mais de 2.200 alunos nas universidades, esse dado até o ano passado, sem contar os alunos que estão vindo esse ano. Então, assim, a gente conhece muitas histórias, a gente já atendeu pessoas interessadas, né? Mais de 76 mil pessoas. E essa pergunta que você faz é muito interessante porque a gente começa a conhecer cada pessoa. E qual seria, assim, pessoas com quais situações que eu diria não venha para Portugal? Primeiro ponto, aquela pessoa que diz assim, não, eu tenho aqui uma reserva pequenininha, mas eu vou lá para Portugal, eu me viro. Não. Primeiro ponto, quando você pensa em sair do Brasil, é você fazer um planejamento. Esse é o primeiro ponto. Então, não venha achando, como muitos alunos às vezes querem vir, falar assim, não, eu tenho dinheiro para pagar o primeiro mês, o segundo mês da universidade, depois eu arrumo um emprego e pago. Não, você não pode contar com isso. Pode acontecer, mas e se não? Então não venha. É melhor você vir organizado e o que acontecer de melhor é lucro, né? Faz mais sentido. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aquelas pessoas que acham que Portugal é uma extensão do Brasil só porque nós falamos a mesma língua. Que, aliás, não é a mesma, né? Tem muitas diferenças e tem muitas formas de falar que você pode ofender uma pessoa como também pode ser ofendido. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por que eu digo que eles acham que é uma extensão do Brasil, Portugal? E esse é um ponto que a gente sempre toma muito cuidado com os alunos e com as famílias, né? Não é porque Brasil tem determinada cultura que quando você vem para cá, porque falamos a mesma língua, que você vai impor a sua cultura para o povo português. É a mesma coisa que eu faço a seguinte pergunta. Imagina, Lucas, você que me fez a pergunta, você me convida para ir na sua casa. E eu chego na sua casa e falo, nossa, Lucas, legal sua casa. Mas olha, isso aqui não tá bom na sua casa não, isso aqui era melhor você tirar aqui por aqui. Olha isso aqui, Lucas, mas por que você usa esse tipo de copo? Isso não é bom, tira esse, põe esse outro que é melhor. Eu tô querendo impor a minha cultura para você, na sua casa. É o que muitos brasileiros querem fazer aqui em Portugal. E isso é a receita certa para dar errado. E para as pessoas confundirem, uma coisa que se confunde muito nesse país é o que é impor cultura e levar uma invertida e o que é de fato xenofobia. São coisas muito diferentes. E tem muitas pessoas que acham porque levou uma invertida de um português... É xenofobia. É xenofobia. E não é. E pode não ser. Alguém parou para pensar nisso? Então, assim, temos que tomar muito cuidado. Então, a questão financeira é uma... O planejamento, aquelas pessoas que vêm aqui no impulso, não venha. E aquelas pessoas, e uma outra coisa, que é o outro perfil, né? A gente falou dos Estados Unidos, Isso. né? Se você é uma pessoa que você quer vir para Portugal, que você gosta de ostentar, você gosta de consumir, você não gosta... venha para cá. Não venha para Portugal. A cultura aqui é completamente outra, né? Aqui ninguém está preocupado se você está com o carro do ano. Né? Ninguém está preocupado se você está usando a roupa da marca, né? Se você está com o celular da moda. São outros valores. Então, se você está buscando isso, Portugal não é o país para você. E é interessante, voltando àquilo que a gente falou inicialmente, da preparação da universidade para acolher, né, os estudantes. Eu lembro
quando o Lucas trazia lá o material das faculdades americanas que ele estava pesquisando, lá era muito claro exatamente essa questão do budget. Quanto você tem que ter para a universidade, quanto você tem que ter para sobrevivência. Era muito específico, né? Quanto você vai ter para dormir, quanto você vai precisar para comer, quanto você vai precisar para mínimo lazer e quanto você vai precisar para estudar. Né? Tinha lá, né? Bem estratificado, quer dizer, para evitar esse tipo de surpresa. Claro, e faz sentido, Eduardo, porque assim, é a mesma coisa que você olhar para uma casa e você falar assim, eu quero comprar essa casa. Uma coisa é você querer, outra coisa é você poder. São coisas completamente diferentes. Você constrói a piscina para saber se pode bancar a borda da piscina, né? Opa, isso é muito importante, né? Então, hoje, se você parar para pensar qual é o custo de vida de um aluno em Portugal, a gente está falando, é claro que existem cidades e cidades mais caras e mais baratas, mas isso ronda de 800 a 1.200 euros por mês. Então, assim, é importante que a pessoa, quando vem morar para cá, uma família que está mandando o filho ou a filha estudar em Portugal, tenha noção disso. E isso é algo que a gente, na Edu Portugal, a gente preza muito. Por quê? Porque a gente quer que, de fato, aquele sonho não se transforme num pesadelo. Isso é muito importante. Isso eu acho que é o principal, viu? Essa responsabilidade, porque quando a gente fala em responsabilidade, tem os dados, né? A gente está falando muito sobre essa questão específica da educação, das pessoas que vêm aqui com o intuito de estudar, né? Mas pelo tempo que você está, né? Pela tua vida até como empresária, pelo que você vive em Portugal, tem os outros interesses da imigração. São as pessoas que vêm com outros interesses, são aqueles profissionais liberais, são os investidores, né? São aqueles que vêm com a questão até de pensar numa vida melhor, tipo aposentadoria, coisa desse tipo. Então, existem vários cenários. Tem aqueles que vêm por necessidades básicas, né? Que no Brasil eles têm uma vida que é uma vida que não é boa e vem para cá com o intuito de crescer. Quer dizer, tem, eu acho que vários cenários, vários estratos sociais que fazem parte desse conjunto. E é muito importante a gente se preocupar com isso, porque hoje são 750 mil brasileiros em Portugal, né? Alguns, a grande maioria já legalizados, uns em processo de legalização, outros que ainda não estão até ilegais, né? Quer dizer, pelo que eu pesquisei, não é grande esse número dos ilegais, mas existe isso, né? E tem aqueles que têm a dupla nacionalidade que né? Você pode considerar também como imigrante, mas de fato ele não aparece. Ele não aparece, né? Então é uma responsabilidade muito grande hoje, até para Portugal, para pensar nesse relacionamento com os imigrantes brasileiros, porque é a maior colônia de imigração hoje de Portugal, é o Brasil, não é? Mas é exatamente. Então, eu acho que nesse contexto geral é muito importante essa preocupação, esses pontos que você falou específico do ensino, mas aí eu vou tentar aqui transbordar isso para além da questão de educação, né? Que essas pessoas que vêm para cá, não vamos nem colocar aqueles que vêm aventurar por uma vida melhor, porque vamos dizer, aí é mais ou menos o tudo ou nada, né? Não tá ruim aqui, deixa eu arriscar, que esse é um assunto específico e eu me preocupo também. Mas vamos falar um pouco sobre o profissional liberal. Né? Aquele profissional liberal que no Brasil ele tem uma função, ele é dentista, seja lá o que for. A gente fala dentista, a gente lembra daquela história passada, né? Que é da chuva de dentistas aqui em Portugal. Mas os profissionais como eles vêm para cá, como eles se preparam. Você também atua nessa área com eles? Como é que funciona isso? Boa. Eduardo, essa é um nicho muito interessante. São pessoas que, de fato, muitas delas já estão estabelecidas no Brasil. Tem os seus consultórios, por exemplo, falando dos dentistas, médicos, fisioterapeutas, enfim, são várias profissões. São pessoas que muitas vezes já estão estabelecidas, mas se cansaram um pouco do Brasil, estão buscando, como você mesmo disse, qualidade de vida, e vêm em Portugal essa qualidade que eles tanto querem, né? Só que aí eles se deparam com um problema que é como eu vou
legalizar a minha profissão e exercer essa profissão em Portugal. E aí existe um processo que nós também trabalhamos muito forte na Edu Portugal, porque isso passa pela esfera do ensino superior, que é o reconhecimento do diploma estrangeiro. Isso é responsabilidade das universidades ou politécnicos públicos. Somente eles podem fazer, assim como no Brasil também só quem faz reconhecimento são as universidades federais, nas públicas. E aqui em Portugal é da mesma forma. Só que aí, cada profissão pode ter a sua especificidade. E aí é que começa o drama dessa pessoa. Como é que funciona? O médico dentista hoje, que é como é chamado quem faz odontologia no Brasil, para ele conseguir o seu reconhecimento de diploma, a grande maioria, claro que, novamente, toda a informação que eu dou, todas as regras, tem uma exceção. Mas, de uma forma geral, a grande maioria desses médicos, eles não conseguem fazer o reconhecimento do diploma aqui. Eles precisam fazer um processo que nós chamamos de prosseguimento de estudos. São pessoas que já têm 10, 15, 20 anos de profissão, voltam para a universidade para cumprir algumas disciplinas. Por quê? Porque existe uma diferença entre o ensino no Brasil e o ensino em Portugal. Então, eles têm que cumprir as regras daqui. Então, eles precisam estudar. Isso acontece com os médicos dentistas, com muitos psicólogos, alguns arquitetos, fisioterapeutas fatalmente têm que estudar, alguns educadores físicos. Então, assim, tem muitas profissões que ele precisa voltar para a universidade. Outros não. Outros podem reconhecer, mas mediante uma prova. Como é o caso dos advogados ou o caso dos médicos. Ele precisa de uma prova. Os médicos é o mais complexo, porque além de uma prova teórica, ele tem uma prova clínica e, por último, ele tem uma dissertação de mestrado. Poxa. Mas o advogado, eu ouvi dizer que era bem simples, né? Pelo menos era, né? Mudou em maio de 2022. Tá. Antes existia um tratado de amizade entre a Ordem dos Advogados no Brasil e a Ordem dos Advogados aqui em Portugal. Então, bastava você ter a cédula da OAB no Brasil, desde que você tivesse um advogado inscrito na Ordem em Portugal, ele poderia, como se fosse, ser o seu representante, fazer a sua inscrição, e você tinha a sua inscrição e poderia atuar nesse país. O que aconteceu? Começou a haver muitos problemas aqui em Portugal com advogados vindos do Brasil. Por quê? Porque não conheciam as leis daqui. Uma coisa são as leis do Brasil, outra coisa são as leis daqui. Os trâmites legais daqui e toda a metodologia, né, de atuação nesse mercado. Isso começou a desencadear uma série de problemas, até que chegou um momento que a ordem simplesmente anulou. A partir de agora, para você, brasileiro, ter o seu reconhecimento aqui, você precisa passar pela universidade, fazer uma prova. Em alguns casos, ele passando nessa prova é que ele vai depois prestar a prova do exame aqui da Ordem dos Advogados para então ter a cédula dele. Faz sentido porque as leis são diferentes. Só existe uma profissão, Eduardo, que ainda existe um tratado de amizade e que quem se forma aqui pode apresentar a cédula no Brasil e atuar no Brasil, que é os engenheiros. Os engenheiros continuam. Não, a minha profissão, que é administrador de empresas, também foi sim. Quer dizer, teve a burocracia, mas eu não precisei fazer nada. Eu só mostrei os meus documentos da universidade no Brasil, usei uma universidade credenciada aqui, né? Ela fez a equiparação e passou, que é a administração de empresas, que é gestão aqui. Né? É a minha mesma formação também, é administração de empresas. A nossa profissão, ela não necessariamente precisa ter... Nós não necessariamente precisamos ter o reconhecimento do diploma para atuar aqui. Porque ela não está ligada a uma ordem que regula a profissão. Então, toda profissão que tem uma ordem que regula, ele obrigatoriamente vai fazer o reconhecimento. Não são todas as profissões que precisam. Publicitário, quem trabalha com marketing, quem trabalha com design, não precisa. Isso é a questão, então, da ordem profissional que exige isso. Exatamente. Nesses profissionais, nós falamos muito sobre os estudantes que eles vêm e precisam se preparar.
Você acha que esses profissionais, fora essa questão de saber para que ele venha exercer a profissão, ele precisa passar por essas etapas, eles realmente conhecem Portugal, se preparam para mudar para Portugal? Porque a gente sabe que Portugal tem outra coisa, que às vezes eu converso muito com amigos, né, brasileiros, médicos, né, que já são, por exemplo, da minha faixa etária, e já estão dizendo, não, eu quero agora ter uma vida mais fácil, mas quero exercer minha profissão em Portugal. Eu disse, olha, eu não sei como você faz para exercer sua profissão em Portugal, eu sei que tem uns trâmites que depois eu vou te dar os contatos da Cris para você procurar se informar. Mas uma coisa eu sei, né? Não espere que você vai ganhar em Portugal o que você ganha aqui no Brasil. Não é nem converter de euros para real, não. Você vai ganhar menos lá, tá entendendo? Então, eles estão preparados para isso? Como é que você percebe esse tipo de coisa? O que eu percebo é assim, essas pessoas elas já têm digamos assim, uma maturidade maior do processo, né? Então, elas não necessariamente estão em busca da questão financeira, elas estão em busca mais da qualidade de vida. Porque isso, por exemplo, sempre que a gente atende pessoas assim, a gente também alerta sobre esse ponto, né? E assim, Eduardo, eu acredito que isso seja algo muito simples, mesmo que você vá para outro país, você sempre vai entender como aquele mercado funciona. E outra coisa é se aquele é um mercado consumidor, né, daquele seu produto. Portugal, vamos imaginar assim, em termos de geografia, Portugal cabe dentro do estado de Pernambuco. É Pernambuco invertido, assim. Não é? Se botar na vertical Pernambuco, é Portugal. Então é assim, vamos imaginar que só falando de forma territorial, Portugal é um país muito menor em termos populacionais do que o Brasil. E ele, além disso, obviamente pela parte populacional, em termos de consumo é menor, mas não é só isso. A mentalidade de consumo do português não tem nada a ver com a mentalidade de consumo do brasileiro. É um país que a gente não tem muito consumo aqui. E o Eduardo trouxe um dado muito interessante, que são 750 mil. 750 mil brasileiros em Portugal. Sabe quantas, e eu vou falar só de nacionalidades portuguesas, foram concedidas no Brasil nos últimos 10 anos até 2022? 400 mil. Ou seja, claro que esses tem 400 mil não estão aqui, pode não estar aqui, mas uma boa parte está. Então, pode vir aqui. Tanto que brasileiros em Portugal é, de fato, o maior, digamos assim, grupo de estudantes internacionais é, de fato, o Brasil. Depois é Angola, né? Mas é assim, muito distante. Não é que é perto, é muito distante. O Brasil ganha disparado. E no Brasil, se você for olhar... Por que a gente tem tantos brasileiros com nacionalidade portuguesa? Porque no Brasil a maior, não só falando da colonização, mas é onde a gente tem o maior número de descendentes portugueses. Primeiro lugar são os portugueses, que estão no Brasil. Segundo, os italianos. E terceiro, os espanhóis. E é engraçado que portugueses no Brasil são 170 mil. Olha isso. A diferença, né? Mas tem a ver também o tamanho da população, né? Mas é uma discrepância enorme, né? E aí a gente começa a pensar na preocupação e na seriedade que é esse assunto da imigração, principalmente do Brasil para Portugal, porque você vai ter uma massa cada vez maior de pessoas, né, que precisam estar preparadas e precisam ser integradas da melhor forma possível, né? Quer dizer, isso leva a uma reflexão assim muito importante, né? Quer dizer, como é que vão ser esses brasileiros no futuro? Como é que vai ser essa história da adaptação real à cultura, né? Será que vai existir aí de fato a xenofobia, que muitas vezes a gente sabe que não é realmente xenofobia, mas pode vir a ser, né? Então é um assunto muito sério, porque a gente sabe, e até outros convidados que tiveram aqui que também falaram muito sobre esse assunto, sabe da importância e da necessidade do estrangeiro em Portugal, porque a população portuguesa ela diminui. Exatamente. Né? Então, para o país crescer, vai precisar de gente, né? Vai precisar de mão de obra, né? E como é que vai fazer essa mágica? Não só do estrangeiro, né? Mas do brasileiro, porque se você olhar para
a tendência de imigração em Portugal, o brasileiro, culturalmente, é o mais parecido com o português, na minha opinião. Né? Eu acho que hoje em dia você está tendo um fluxo muito grande das pessoas da Indochina, vamos dizer assim, do Paquistão, da Índia, do Bangladesh, Nepal. E é uma cultura que é muito diferente da portuguesa. Né? E o Brasil, mesmo sendo diferente, é muito parecida em vários aspectos. Até pelo fato do idioma, que é parecido, né? As expressões mudam, obviamente, mas eu acho que é uma imigração muito importante para Portugal. Principalmente porque o brasileiro é uma população que cresce, que está crescendo, né? E o brasileiro que vem para cá, ele vem com filhos, ele vem com mão de obra jovem, né? Então, eu acho que isso é muito importante para Portugal, que, infelizmente, está diminuindo, né? Em termos populacionais. Mas isso que você coloca, Lucas, é um ponto importante, porque é um dos objetivos, se você olhar do plano do governo português, é trazer jovens para Portugal. Então, se você analisar o plano do governo aqui em Portugal, eles têm, de acordo com as esferas, ele vai colocando alguns objetivos. Então, por exemplo, no ensino superior, o que eles criaram? Eles criaram uma forma do aluno que tem uma nacionalidade portuguesa, ou até o português mesmo, que saiu do país, que tenha filhos, volte para Portugal através de uma cota específica que é de imigrante e luso-descendente, que ele tem entre aspas, uma cota específica que facilita um pouco o acesso às universidades públicas. Ele quer trazer de volta a mão de obra. Portugal, por outro lado, falando agora sobre mão de obra em si, não jovens, né? Mas mão de obra em si. Eu vi hoje, saiu uma notícia hoje no Observatório, que eu acabei de ler, que foi cancelado o visto para busca de trabalho. Que foi um visto que Portugal desenvolveu para atrair, de fato, mão de obra, né? Então, você pedia o visto, por exemplo, no Brasil, vinha para Portugal para buscar trabalho, e foi você tinha... esse Foi, visto, mas né? acabaram de cancelar. Nossa. Porque teve uma situação com a comunidade europeia, porque isso não era legal. Ok. Né? Porque eles acabavam por ser ali... tinha alguma coisa relacionada ao visto da CPLP, Certo. que não é reconhecido pelos países da comunidade europeia. E uma vez em Portugal, está na comunidade europeia. Isso. Só que aí a pessoa vai para a Espanha, vai para a França, e aí como é que faz? É uma porta de entrada. É uma porta de entrada. Então, o que acontece? De qualquer forma, está no plano do governo trazer, sim, mão de obra de imigração, não só do Brasil, como de outros países. E se você for olhar, por que isso é interessante para o país? Porque a gente tem um fluxo populacional, melhor dizendo, você tem uma população muito envelhecida em Portugal. E você tem poucos jovens. E os poucos que tem, muitos saem, né? Então, eles estão tentando trazer mais. Eu vi um dado que foi divulgado em dezembro do ano passado, que de todos os imigrantes em Portugal, eles contribuíram mais de 7 vezes o que foi retirado da segurança social nesse país. Foram 1.800 milhões de euros só de pessoas de outras nacionalidades trabalhando aqui. É importantíssimo para fazer um balanço, né, da segurança social, senão acaba o dinheiro. Não, tem porque como. existem muitos subsídios, existem muitas reformas, isso precisa ser pago de alguma maneira. Né? E o imigrante, ele tem esse papel importante na sociedade. E faz sentido ter esse tipo de mão de obra em Portugal. Mas eu concordo com o Lucas, o brasileiro é o que faz mais semelhança, digamos assim, à cultura portuguesa. E querendo ou não, a grande maioria dos portugueses, novamente, há exceções, mas a grande maioria dos portugueses, eles gostam dos brasileiros. Ele tem uma afinidade com o brasileiro muito grande por conta até das novelas. Né? É engraçado quando eles falam isso, né? Porque aqui eles assistiam novelas brasileiras, então eles viam a cultura do Brasil. A música também. A música também é muito forte. Então, fora a questão das raízes, que existe a raiz, existe essa questão cultural, vamos dizer assim, mais recente, que eles percebem bem algumas coisas que o brasileiro, até esses erros, vamos dizer assim, de comportamento em termos de como chamar você, tu, aquelas questões, né, que quem está aqui sabe bem. Então, eles entendem até, né, isso, porque percebem, não, é porque no Brasil se fala assim, fala assado, porque eu vi aí lá na novela.
E é interessante isso. Então, eu acho que nós somos muito próximos, realmente. Eu acho que é mais fácil, com toda certeza, até para o português ter uma força de imigração brasileira do que de qualquer outro país, porque eu acho que, queira ou não, essa barreira cultural se torna mais simples. E eu acho que não tem para onde fugir. Agora precisa ficar muito mais clara as políticas, né? Porque eu acho que a gente não... Exatamente por isso que você falou, né? Não pode hoje definir uma regra e daqui a 6 meses essa regra acabar, né? Isso daí é muito complicado, né? Você viu a mesma questão do Gold Visa. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas o Gold Visa, ele tinha uma função, né? Quer dizer, que era fazer com que você atraísse investidores, que eram pessoas que iam trazer, né, no caso, capital para Portugal, de investimento, e por isso eles estariam ganhando alguma coisa que eles procuravam e queriam, que seria a residência deles oficializada. E aí, de uma hora para outra, essa regra, muita gente, eu conheço pessoas que estavam todas preparadas para esse projeto, de uma hora para outra a lei acabou, né? E isso daí atrapalha muito, né? Quer dizer, então acho que o jogo as regras do jogo têm que ser muito claras, né? A gente sabe que é ignorância essa questão de restrição à imigração, porque não pode, principalmente num país como Portugal, que é um país pequeno, a gente já falou isso, população envelhecida e por aí vai, você tem que ter essa mão de obra, né? E agora, o como fazer, e uma preocupação também importante, não é que você vá criar, vamos dizer assim, uma estratificação social, longe disso, mas você tem que conhecer realmente. Vou falando, inclusive, do Brasil. Eu fico muito à vontade porque eu tenho as 2 nacionalidades, então eu posso falar de um lado e de outro. Mas eu conheço o lado bom e ruim do Brasil, assim como conheço, não tanto quanto, mas já conheço de alguma forma, o lado bom e ruim de Portugal. Mas uma coisa que eu acho que é importante, essas regras ficarem claras, e existir um controle dessa imigração, também em relação à violência, e virem pessoas erradas do Brasil para Portugal. Acho que essa preocupação tem que existir. Sempre, né? sempre. A gente tem que se preocupar com isso porque a grande maioria que vem, realmente vem para o bem e para fazer o bem, né? Exato. Mas vai ter essa minoria que pode vir aqui para exatamente tentar fazer a coisa que a gente fugiu do Brasil, né? Que é aquela questão de ter criminalidade e a tecnologia é muito mais avançada lá nessa área do que aqui. Eu temo muito por isso, sabe, Cris? Eu me preocupo e não percebo que exista um controle mais rigoroso sobre isso. Como eles estão controlando isso, sabe? Eu me preocupo bastante. Mas eu compartilho da sua preocupação. Porque até existe uma inocência do português em relação a essas coisas, né? Eu tiro pelo meu prédio, né? A porta da nossa garagem, né? Eu entro, eu acho que eu sou o único que paro e espero ela fechar, né? Do acesso à rua, né? Aí eu converso nas reuniões de condomínio, né? Com os vizinhos. Mas isso não está no Brasil, isso não é preocupação. Eu disse, gente, preste atenção, isso daqui um dia vai ser preocupação. Por que a gente não se antecipa a esse problema, né? Quer dizer, não pode esperar que aquela história, né? Que entre na tua casa para você comprar o cachorro, né? Pois é. Adianta, É algo muito importante, porque isso é algo que Portugal também está numa situação um pouco polêmica, né? Porque a gente tinha... Quem era o órgão que fiscalizava essa entrada de imigrantes em Portugal? Era o SEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras. E aí eles simplesmente resolveram diluir o SEF e dividi-lo em 2, e agora ficou uma parte ali sob responsabilidade da AIMA, que não está dando conta do recado. São filas e filas e filas e pessoas reclamando porque também não têm os seus direitos garantidos
desses imigrantes, né? São 150 mil aguardando. Então, é uma coisa desagradável, porque tem pessoas que estão com a vida parada ali, né? Não está legalizado, não consegue arrumar um trabalho direito, ou não consegue colocar o filho na escola. Tem uma série de situações que aquilo pode atrapalhar a vida da pessoa, né? Não pode sair do país. Também não pode sair do país. Então, tem uma série de questões. Então, eles também estão tentando se organizar em relação a isso, né? Eu creio que parece que vão ter novidades aí, que eu vi hoje que eles vão fazer uma nova mudança na AIMA. Então, vamos esperar que venham coisas positivas aí, porque eu acho que pior não pode ficar, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que tem que ter, sim, um cerco mais apertado dessa imigração. É um controle, né? Tem que ter, tem que ter. Eu acho que sim, até para que a gente continue com essa good vibe, né, que existe hoje em Portugal, porque senão a gente já começamos a ouvir casos, né, de coisas que antes a gente não ouvia falar em Portugal, né? Pois é, Portugal, ele é de fato um país pacífico. Se a gente falar, Portugal é o 7º país mais pacífico do mundo, é o 5º na Europa. Se a gente for comparar com o Brasil, né, comparar Portugal com o Brasil está em 132º lugar. No mesmo ranking. Só que se você analisar Portugal, esse mesmo ranking de 2015 para cá, Portugal perdeu 2 posições. Perdeu 2 posições na Europa e perdeu 5 posições mundiais. Quando eu vim para cá, ele era... Minto, 5 não. Ele perdeu 4 posições. Porque se ele é o 7º, quando eu vim para cá, ele era o 3º. Né? Então, a gente tem aí 4 posições perdidas ao longo de... A gente está falando de 7 anos. Por quê? Né? Então, são coisas que eu concordo com você. A gente precisa ficar atento a isso, porque é o que vai tornando esse país um pouco menos seguro, apesar de ser infinitamente mais seguro do que o Brasil, né? E o português, se você olhar para um português e perguntar se o país é seguro, não sei se você já teve essa oportunidade, Eduardo, mas ele vai falar assim, este país já foi muito melhor. Agora, não é? Porque eles têm uma referência muito diferente da nossa. A gente sabe o que é viver num país inseguro. A gente sabe o que é andar na rua olhando para trás, não sair na rua, gente andando de carro blindado, você morar em condomínio que tem segurança armada. A gente sabe o que é isso. Eles não têm noção do que é isso. É uma coisa tão simples, né? Quando meus amigos no Brasil que querem vir para cá, você pergunta, alguns até dizem, Eduardo, vem para cá, você vem para cá, você pode fazer isso, pode fazer aquilo e papapá. Eu disse, eu sei disso tudo, agora ninguém paga. Vê, parece uma coisa tão pequena, né, pro português, mas pra gente vale tanto. Eu disse, ninguém paga eu poder caminhar com minha cachorra, 11 horas, minha cachorrinha, 11 horas da noite, ainda olhando pelo celular, né? Quando você vai fazer? Você fica sem a cachorra e sem o celular. Sem a cachorra e sem o celular, fica. É impressionante, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Quando a gente está falando dessa questão hoje em Portugal, essa imigração na tua área, nessa área das pessoas que vêm tanto em busca de os profissionais liberais e os estudantes, Lisboa ganha assim de longe em número percentual ou não? Já não é mais assim? Quer dizer, há um número de pessoas que estão vindo sempre para Lisboa ou não é assim? Lisboa é sempre, digamos assim, a menina dos olhos, né? Só que quando as pessoas percebem que o custo de viver nessa cidade impacta, a parte mais alta é a habitação, eles começam a olhar outros destinos. Então, assim, embora a gente tenha, sim, muita gente querendo Lisboa, às vezes não cabe no bolso e tem gente que vai para Porto, vai para Coimbra, vai para Aveiro, vai para Braga, tem muita gente indo para essas cidades, indo para as ilhas, os Açores são maravilhosos, as ilhas dos Açores, do arquipélago dos Açores, da Madeira também. Mas o que acontece muita gente quer vir para Lisboa e quando percebe que às vezes não vai caber no bolso, porque uma renda, né, que é o aluguel aqui está mais alto, vão às vezes para o outro lado do Rio Tejo, ali na Almada, Setúbal, que também não está muito longe. Então as pessoas estão buscando aí algumas opções. Mas existe essa migração um pouquinho já
Lisboa já não é todo mundo que vem. O mercado imobiliário ele tem crescido muito para aquela região um pouco mais acima, que é Caldas da Rainha, Torres Vedras. Está indo muita gente está migrando para essa região. Alcobaça. Né? Isso. Para a região de Mafra ali, né? Quer dizer que está... Porque também não é tão distante assim. Exato. E é impressionante os valores de imóveis, tanto para aluguel como para compra, são muito mais acessíveis, né? Quer dizer, do que você teria numa situação contrária. Então, qual a tua mensagem hoje para aquele que pensa em migrar para Portugal, vindo do Brasil? Assim, tentando sumarizar isso tudo que a gente conversou hoje. O que você falaria como profissional que aprendeu, não só na prática, como também se preparou, estudou para conhecer o que é Portugal e as oportunidades que Portugal tem, e ao mesmo tempo sobre essa questão de como pessoa, né? como uma cidadã portuguesa hoje e que como você olha no olho desse candidato à imigração e você diria para ele, no caso. Vamos lá. Vamos falar da faixa do Lucas e de quem já é mais velho do que o Lucas. Quer dizer, os interesses da faixa etária do Lucas e os interesses de uma faixa etária maior. Então, para você, Lucas... Eu já tô aqui, não precisa vender para mim, não. Mas para os, digamos assim, amigos do Lucas, as pessoas que se identificam com ele, Portugal, de fato, é muito interessante você vir para cá. É claro que estudar na Europa é fantástico. Você estudar fora do Brasil é fantástico. Só que lembre-se que, assim, tudo que a gente sempre aprendeu, né? O que eu estou saindo da minha casa, estou indo para um outro país, tudo isso envolve planejamento. Então, é um ponto que eu sempre falo. Vamos fazer um planejamento de uma forma organizada para evitar problemas lá na frente. Porque riscos a gente consegue mitigar. Tem situações que não vão acontecer conforme você planejou? Sim, normal, né? A gente planeja a vida toda, às vezes não sai bem o que a gente quer. Mas a grande maioria sai, e é isso que importa, é que o balanço seja positivo. Então, Portugal vale a pena por ser atrativo financeiramente para estudar, em termos da qualidade de ensino, que é sensacional. Não vou falar do clima, da língua portuguesa e da segurança, que é... Não há comparação com o Brasil. Então, vale muito a pena vir estudar para cá. E se você busca um cenário internacional, né, quer seguir para outros países da comunidade europeia, eu vou falar que não teria melhor opção. Tá? Já para as pessoas como o Eduardo, que já tem uma carreira, já são formados, já está com a vida feita, vir para Portugal, ele vai ser sinônimo do quê? Vai ser sinônimo de uma vida mais tranquila. E até mais tranquila, Eduardo, não sei se é lá em Recife assim, mas eu sou de São Paulo, né? A gente vive aquilo intensamente, né? Trabalho, a vida corrida. Paulistano está sempre correndo. Impressionante. Aqui não. Aqui você vai perceber que as coisas têm o seu tempo. Então você vai ter que desacelerar. Então você vai ter uma qualidade de vida melhor. Você pode, e aqui, isso é um ponto muito importante, você pode não fazer o dinheiro como você faz no Brasil, mas atenção, tem gente com alguns nichos que fazem, porque novamente, em qualquer situação há como você fazer dinheiro, né? Mas falando de uma forma geral, você pode não fazer aquilo supostamente que o Brasil te oferece em termos financeiros, mas ele vai te oferecer tantas outras coisas que o dinheiro não compra. E aí é onde eu acho que a conta fecha, né? A gente não precisa andar de carro blindado, né? A gente tem a questão tributária, que em Portugal é alta, mas tem coisas que a gente paga no Brasil que são absurdas. O IPVA para você manter um imóvel... Se você sair somando tudo, né? Você tá maluco. O plano de saúde, se a gente somar só IPVA e plano de saúde, a conta já tá barata aqui. Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Agora, é engraçado, a gente sabe disso, que a vida é muito mais calma aqui, mas eu sempre... E é um fato, né? Não é opinião, não, é fato. Portugal hoje é o maior burnout da Europa. Como é que a gente consegue entender isso, né? Você sabe, né, que tem essa estatística, né?
Quer dizer, os portugueses hoje sofrem, em nível europeu, tem o maior nível de burnout. São os portugueses. É um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Porque por quê? Porque as informações dizem que os portugueses trabalham mais tempo do que as supostas 40 horas semanais, né? O que a gente percebe aqui, e esse é um ponto por que os brasileiros se dão bem com mão de obra aqui em Portugal? Porque o brasileiro, ele é uma mão de obra agilizada. E eu não estou dizendo que o português não é. É que ele nunca precisou ser, e a gente tem que respeitar isso. Uhum. Por quê? Porque o português, assim como o europeu, ele tem um governo que ampara. O brasileiro não tem. É verdade. O brasileiro não tem. Ou ele corre para fazer o dinheiro dele sustentar e ver o futuro, como é que ele vai fazer para pagar isso, e ele vai e faz o trabalho e faz um freela e vai fazer um outro trabalho para ganhar um dinheiro extra, para se manter no final do mês, para conseguir chegar até o final do mês, ou ele não tem ninguém. O português já é uma outra situação. Você percebe tanto que aqui em Portugal, muitos portugueses, quando eles não estão satisfeitos com os trabalhos, eles não pedem demissão. Eles se juntam e vão reclamar no sindicato, vão pedir para o governo mexer com aquela empresa, discutir com aquela empresa, ou eles reclamam, mas eles não tomam a atitude de sair dali. Eles têm uma posição mais confortável nesse sentido. Eu não acho que é bom, mas vale o que vale. Tem que respeitar, é a cultura deles, a nossa não é assim. É difícil um brasileiro ficar num trabalho que ele não gosta. É verdade. Eu acho que aqui em Portugal também se normalizou uma coisa muito ruim, que é se você sair às 6 da tarde, você tá saindo muito cedo. É mal visto. É mal visto, porque acaba que você tá trabalhando, aí o seu colega vai dizer assim, vamos tomar um cafezinho. Aí você vai tomar um cafezinho. Vamos tomar um cigarro. Vai fumar um cigarro. Então, acaba que durante o dia você tem essas várias distrações. Então, o português normalizou muito você sair do trabalho de 8 horas da noite. Você sair do escritório tarde. Se fosse um compromisso social. Então, ele mas vai pro acontece escritório... que esse compromisso social, ele está vinculado a um contrato laboral. E aí, o que acontece? Ele fica até 8 horas porque ele saiu para tomar o cafezinho, ele saiu para fumar o cigarrinho, que se você for olhar, dá 1 hora por dia. Entende? No Brasil, a gente não faz isso. Você não passa numa frente de uma empresa, de uma multinacional, e olha na porta da empresa um monte de funcionário fumando. Não é certo ou errado. Né? Não é certo ou errado. É a cultura de cada um. Exatamente. Você é a tem cultura que de cada um, tem que respeitar. E adaptar. A gente falou sobre essa questão específica das pessoas, adaptabilidade, por aí vai. Agora, sobre o cenário, você é empresária, né? Você tem o seu negócio, você é empreendedora. Esse ambiente do empreendedorismo em Portugal, como você vê hoje? Olha, você tem empresa em Portugal, acredite ou não, é muito mais difícil do que ter empresa no Brasil. Por quê? E aí, uma situação que é importante você fazer um planejamento adequado, os investimentos adequados, porque, primeiro, você não tem um mercado consumidor tão grande. E se o teu negócio for vender para Portugal? Você também não tem 200 milhões de pessoas, né? Você pode errar. Tem 11 milhões. Sua chance de erro é muito pequena, né? Exatamente. Sua margem de erro é muito pequena. Sua margem de erro é muito pequena. No Brasil, você produz qualquer coisa, a grande maioria, você vende. Aqui, não. Então, o teu mercado consumidor é bem menor. E, por outro lado, você tem uma carga tributária elevadíssima para o empresário. E quando eu digo elevadíssima, não é só para a manutenção da empresa, é para a manutenção dos funcionários e tudo mais. Então, assim, é muito mais caro você manter um funcionário aqui do que no Brasil. Até porque uma situação muito, digamos assim, complexa aqui em Portugal. E eu tenho uma amiga que ela, quando eu vim para cá, a gente se conheceu, acho que no segundo ano que a gente morava aqui, a gente já estava abrindo a primeira empresa, e ela dizia assim, cuidado, Portugal, quem tem empresa em Portugal, isso aqui é como se fosse uma repartição pública a céu aberto. E eu falei, mas por que isso? Ela falou assim, porque quando você
começa a ter funcionários, dependendo do tempo, você casa com ele. Porque você não pode mandar embora. Hoje em dia, eu descobri que isso não é verdade. Você não casa com funcionário. Porque quando você casa com alguém, você consegue separar e se divorciar. Né? Você adota. Porque a adoção não tem. Uma vez que você adotou, adotado está. Né? Então, existem ali pequenas situações que você tem que comprovar e pedir um motivo do porquê você está demitindo aquele funcionário. Demoestações. É complicadíssimo. Então, assim, fora que a gente tem custos muito elevados, né, aqui em Portugal, para você ter uma empresa. E isso faz com que você... Não sou eu que estou falando. Entra no site das finanças, veja as estatísticas que tem das empresas aqui. E eu não vou falar de empresas multinacionais, porque essa não é a realidade desse país. Vamos olhar as pequenas e médias empresas, que é a grande, 80% desse país. 98%. 98%. Não, tá, Eduardo, 98%. Vamos olhar para isso. Isso é a realidade do país. Olha qual que é a média de lucro dessas empresas. Então, assim, é uma outra cultura. É uma outra maneira de olhar. Então, fiquem bastante atenção. Vale a pena vir para cá, você ter empresa? Ok, se esse for a sua base, mas vislumbre se o seu mercado vai ser único e exclusivamente Portugal. E eu te falo por experiência própria. Se a Edu Portugal tivesse como clientes única e exclusivamente Portugal, essa empresa não tinha 7 anos. Ela só existe porque os nossos principais clientes estão no Brasil. Faz sentido. Porque realmente, além da questão do mercado ser menor, existe essas dificuldades que você falou, que a burocracia existe, né? É engraçado. Você abre uma empresa muito rápido aqui hoje em Portugal. Nossa, 3 dias, 4 dias está aberto. O depois é que é o problema, né? O dia a dia, no caso, para você, né? Que os trâmites burocráticos para você manter o negócio é que causa uma grande preocupação. Hoje, a Edu Portugal, como você falou, ela atua... Você tem hoje a ideia também de levar isso para fora por exemplo, você fala com o Brasil, tentar, por exemplo, a gente falou aqui em Angola, você tem a ideia de trazer também, levar esse mesmo projeto para outros países ou esse pensamento hoje não faz parte do projeto de vocês? Olha, Eduardo, isso é uma coisa que as universidades nos pedem, né? Muitas universidades entram e falam assim, poxa, a gente quer saber se vocês vão para outros países e tal. Uma das coisas que é a premissa da Edu Portugal, e que eu prezo muito, isso tem a ver até com o nosso projeto lá do Voice Leadership na Nova SBE, é a questão do atendimento ao cliente. E o que eu prezo muito dentro da Edu Portugal é a qualidade do serviço que a gente oferece. Então, para eu ir para um outro país, primeiro, eu tenho que entender como aquele processo daquele outro país funciona para trazer essas pessoas para cá. Porque eu não vou dar uma assistência mais ou menos. A Edu Portugal é premium no atendimento. Pode comparar com qualquer empresa. E é esse o objetivo. E é por isso que a gente se destaca, né? Então, existe a possibilidade. Nós já atendemos. A gente, esse ano, por exemplo, estamos trazendo alguns alunos de Angola, mas que têm nacionalidade portuguesa para vir estudar para cá. Então, algumas situações a gente consegue atender, porque não foge muito ao que a gente faz. Agora, trazer um estudante internacional de fora vai passar não pela parte de documentação e entrada na universidade. Isso a gente resolve. Mas a gente tem um conceito de 360, né? E a questão do visto desse aluno no país de origem? Isso é um ponto muito importante, porque tem regras de consulados de Portugal em países diferentes que são diferentes das regras, por exemplo, de trazer um brasileiro para cá. Né? São mais apertadas, são mais complexas. Então, isso tudo a gente também tem que oferecer, porque não adianta chegar para um aluno de fora, por exemplo, como o Lucas citou, Paquistão, trazer um aluno pegar um aluno do Paquistão e falar, olha, você está matriculado na universidade tal, agora é só vir. E ele diz lá, eu não consigo o visto, não consigo entrar para Portugal. Então, qual foi o objetivo final do trabalho da Edu Portugal? Foi positivo para esse aluno? Não. Então a gente frustrou, né? Frustrou, não é esse o nosso papel. Nosso papel é exatamente garantir que aquele sonho é planejado e que tem uma probabilidade de sucesso gigantesca. Esse é o nosso negócio. É isso que a gente garante. Nessa história, uma curiosidade, nessa história dos alunos que vêm, você não sei se você tem a estatística disso ou não,
Quantos deles vêm para estudar e continuam aqui, ou a maioria retorna para o Brasil? Como é que está isso? Esse dado, na verdade, de quantos retornam, a gente acaba por não ter essa informação. Mas quantos vêm para cá? Ano a ano, a gente percebe que esse número vem aumentando. A última estatística oficial que a gente tem, que é de 2022, 2023, que é do ano passado, ainda não saiu, foi que nós trouxemos em estudantes internacionais, eu não vou falar quem tem dupla nacionalidade, internacionais para o ensino superior, 20 mil, um pouco mais de 20.500 estudantes só nesse ano letivo. Uau! Poxa, é muito. Só naquele ano. Se você olhar nos anteriores, é 19 mil, 18 mil, e esse número vem crescendo. Existe muita desistência? Você tem essa informação? Tipo, não, esses são matriculados. Não terminar o curso, por exemplo? Isso existe estatística para isso, de desistência, mas eu não tenho essa informação para te dar, mas tem essa estatística. Mas assim, pelo sentimento, é alto esse número? Não necessariamente. Não? Os alunos que vêm pela Edu Portugal, novamente, certo. você tem dois tipos, né? Certo. Até porque, Eduardo, no passado, olha o que aconteceu. Quando eu fundei, que é um dado muito curioso, quando eu fundei no Portugal, lembra da história de eu percorrer todas as universidades? Sabe o que eu ouvi das universidades? Mas como é que vocês vão garantir que esse estudante vem de fato estudar aqui? Eu assim, mas por quê? Ele falou assim, porque tem muita gente que usa do visto de estudos para entrar em Portugal, mas nunca aparece na universidade. Então, essa foi uma premissa. Então, aí do Portugal, os alunos que vêm para do Portugal, eles vão aparecer na universidade. Porque a gente sabe de onde eles estão vindo, qual é o percurso, o que eles estão querendo, a gente acompanha esse aluno. Né? Porque era isso, se usava o visto de estudos para entrar nesse país e depois nunca aparecia na universidade. Perdia a universidade porque ela reservava uma cadeira achando que ela ia receber uma propina que ela nunca recebia. Né? Então também tem essa situação que a gente veio para mitigar. E o visto é aquele período X e ninguém avalia se você continua ou não sendo estudante. No caso não tem controle disso, não, né? Isso avalia. Só que o que acontecia? Essa pessoa queria passar na imigração. E ele mostrava o visto lá no passaporte dele, ele entrava em Portugal. Só que o visto em Portugal ele envolve duas fases. Uma que é feito no país de origem para ele passar na imigração e entrar. E a segunda que é feito agora na AIMA, para ele ter o título de residência. Quando ele passa na AIMA, uma das coisas que o estudante precisa apresentar é que ele sim está frequentando a universidade. Tem que ter uma declaração. Que ele está frequentando e que ele está com as propinas em dia. É obrigatório para ele ter o título de residência para fins de estudos. Faz todo sentido para essa realidade. Só que acontecia, as pessoas entravam e ficavam ilegal aqui. Isso no passado. Não vou dizer que alguém não possa fazer, mas isso já foi bastante reduzido. Interessante, não tinha noção disso, né? Porque é uma forma, e talvez fosse até mais simples conseguir esse visto, né? Muito de mais, antigamente era. E as universidades começaram a aprender quanto a isso, porque o que acontecia? Imagina, a pessoa vai fazer uma candidatura numa universidade, pagava ali 60, 50, 30 euros, entrava, era seriado, dava documentação, era seriado, até aqui, passou. A universidade emitiu o documento que era a carta de aceite, ele já pediu o visto. Como começou a acontecer isso, o que as universidades começaram a fazer? Peraí, estudante internacional, a matrícula custa 500 euros, a matrícula custa 6 meses de propina adiantada. Eles começaram a ter alguma margem de segurança aí. Ajustar. Num eventual abandono. Então, aí isso também fez com que essa via ilegal reduzisse. Ok. Bom dado esse. Eu não tinha realmente a mínima noção sobre isso. Cris já deu a mensagem do que precisa um candidato à imigração, seja em que área for, na área de estudantil ou como profissional liberal. Mas agora vamos ouvir um assunto interessante da Cris, porque a Cris tem um fato, né, que mostra uma superação muito importante na vida dela, né? Quer dizer, você passou por uma situação complicada, né? Até que fez com que talvez fosse essa razão para você vir para Portugal, alguma coisa nessa linha, né? Conta para a gente um pouco sobre isso, porque é sempre importante as pessoas saberem que sempre você pode superar um problema, né? Exatamente. Isso eu acho que é uma mensagem
que eu levo para a vida e eu tento passar isso para as pessoas que me perguntam, enfim. Por que eu e meu marido, a gente resolveu sair do Brasil para Portugal? O pai do meu marido é português, nascido nos Açores, né? Então, meu marido sempre teve nacionalidade portuguesa, desde pequeno. Mas o que aconteceu? A gente estava um pouco cansado, né, daquela loucura de São Paulo, aquela insegurança, tudo era muito estressante viver em São Paulo, né? E a gente sempre pensou em sair de lá. Só que aí houve, como às vezes acontece na vida da gente, que é a gota d'água. Então, num belo dia, que eu me lembro que era Dia dos Pais, eu estava com meu marido, a gente era num domingo, cidade tranquila, e aí a gente estava indo num lugar almoçar, e aí nós estávamos numa scooter, né? Porque a gente tinha uma scooter para andar de final de semana, a gente parado no farol e tal, conversando, não sei o quê. Abriu a scooter, e aí nós fomos atravessar como se fosse... É que eu não conheço as ruas em Recife, mas eram duas avenidas grandes. A gente cruzou a primeira, quando estávamos cruzando a segunda, veio uma caminhonete. E pegou a gente em cheio. E eu fui projetada para o outro lado. Então, assim, é uma fase que foi muito difícil para mim, porque eu achei que eu, de fato, fosse morrer. Teve uma situação que eu falava, gente, eu estou indo embora. Né? Então, fiquei não sei quantos dias na UTI, quebrei todo o quadril, quebrei o braço. Naquela altura, né, que eu conheci meu marido, a gente fazia muito triatlon, né? A gente fazia Ironman, a gente já fazia isso há um bom tempo. E eu adorava aquela vida. E quando eu saí da UTI, né, que eu vi que eu ia sobreviver e tudo mais e tal, só que eu tinha quebrado o meu quadril inteiro, estava do lado direito, era todo quebrado. Então, os médicos não fizeram a cirurgia e eu tive que ficar praticamente 3 meses na cama, esperando calcificar tudo, né? E o médico, ele olhou para mim e disse assim, você não vai correr mais. Eu me lembro de ter ido na consulta dele, de cadeiras de rodas, e aí, quando ele me disse isso, eu chorava. Porque a minha paixão era fazer triatlon. Mas não correr ou nem andar? Ele não, andar esperança. Eu poderia. Não, é porque o que acontece? Como destruiu tudo, se eu voltasse a correr, fatalmente eu ia ter sérios problemas de saúde, sérios problemas no meu quadril, que eu me impossibilitar de fazer isso. Certo. Né? Então ele falou, você não corre mais, esquece, isso faz parte do teu passado. Isso aconteceu em agosto de 2013. Só que eu sou uma pessoa que, eu falo que se fosse para resumir numa palavra, eu acho que seria resiliente. Se eu cair 7, eu levanto 8. Eu acho que tem que ser assim na vida. E quando a gente veio para Portugal, que foi em maio de 2015, a primeira vez, né? Esse acidente aconteceu em agosto de 2013. Agosto de 2014. Eu fiz a cirurgia do braço, porque eu quebrei o braço também, só que ele não calcificou, eu tive que fazer de novo. Eu fiz a cirurgia de novo, e quando eu me mudei para Portugal, eu vim em maio, alugamos o apartamento, voltamos para o Brasil, pegamos tudo, em junho estávamos de volta, um mês depois. Eu fiz a reabilitação aqui, em Portugal, né? E, curiosamente, isso foi em 2015, e aí eu fiz reabilitação, fui voltando as coisas, mas eu sempre tive aquela nuvem na minha cabeça do tipo, você não pode correr mais, você não pode correr mais, você não pode correr mais. E você meio que vai se conformando com aquilo, né? Mas alguma coisa lá no fundo dizia não. E aí, em 2017, foi a primeira vez que ia ter o 70.3 Ironman Cascais. Quando eu vi aquilo, sabe assim, me deu uma luz, e eu falei, nossa, e meu marido falou assim, vamos fazer? Falei assim, como é que eu vou correr? Mas você já treinava? Não, eu estava pedalando eu estava, porque o pedal é tranquilo. Eu estava pedalando, nadava um pouco, mas a corrida não, né? Porque o meu medo é ter um problema sério no meu quadril e a partir dali ter que fazer uma outra cirurgia mais complicada e aí eu tirar aquilo da minha vida mesmo. Certo. E eu falei, quer saber? A gente só tem uma vida, né? Eu falei, eu vou tentar. E eu comecei a treinar, comecei a correr. Eu me lembro várias vezes, o meu treinador era do Brasil, ele me mandava os treinos e tudo mais. Eu lembro uma vez que eu tinha 30 quilômetros para correr. 30 quilômetros, isso é do Iron. Eu tinha 18 quilômetros para correr. O meio Iron são 21 quilômetros. Eu tinha 18 quilômetros para correr.
E eu saí para correr aquele dia. E na volta, quando eu senti que eu ia conseguir terminar os 18 quilômetros, eu comecei a chorar na corrida, porque eu lembrava do médico dizendo, você não vai correr mais. E eu falei, eu vou. E eu voltei. Então, assim, é uma coisa que mexe muito comigo e eu falo isso com todo mundo, porque assim, o seu sonho é só seu. O Eduardo é seu pai. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode ser contra, ele pode ser a favor, mas quem vai persistir, quem vai sentir a glória e saber se você vai conseguir ou não, é só você. Então, se esse é o teu sonho, não ouça mais ninguém. Vai e faz o que você quer. Depois, você vai se arcar com as consequências. Mas é assim, é a sua satisfação, é a sua vida, é a sua história. Então, é uma mensagem que eu deixo. Parabéns, eu acho que é muito... E hoje você... normalmente continua fazendo o Não, triatlo, porque eu fiz recentemente, eu parei, depois dessa época eu continuei, mas eu comecei a sentir algumas dores, eu fiquei com um pouco de receio, eu parei. Aí eu resolvi me inventar, conhecer outros esportes, eu fui jogar tênis, comecei a jogar pádel, eu recentemente adorei jogar pádel. Por isso que pádel tem essa força que tem, né? Pádel é uma delícia jogar, mas eu penso em voltar a correr, sim, tanto que eu fiz uma cirurgia agora, eu tô aqui me recuperando de uma cirurgia leve que eu fiz, de uma artroscopia no quadril. É bem mais tranquila, mas a primeira pergunta que eu fiz pro médico é, eu vou voltar a correr? E ele disse, vai. Então eu falei, então vou fazer. Porque eu quero voltar. Daqui a pouco eu tô aí, fazendo umas provas de corrida por aí. Eu acho que essa sua mensagem é exatamente o que todos precisam ouvir. Tá? Olha que eu nem corro, eu já quero fazer um Ironman aqui, depois dessa motivação da Cris, já vou me inscrever. Mas é que a vida é isso mesmo, Lucas. A vida, você todo dia vai ter um tombo, né? Exato. E você tem que saber levantar e esquecer, não olhar para trás e... Porque senão, qual é a razão, né? Qual é o desafio que a vida tem? Nenhum, exatamente. Né? E a gente tem que aprender que, às vezes, é assim, são nos tombos que a gente tem as nossas melhores experiências. Lógico. Que a gente leva para a vida, que a gente conta. Não é só na vitória. A vitória é legal também a gente contar histórias de o que você conquistou, né? Isso é bacana, mas a superação, ela é ainda melhor, né? Você... ter uma situação ruim na sua vida que você conseguiu dar a volta por cima e vencer aquilo. Acho que é daí que a gente traz as histórias mais marcantes, não, né? É assim. Eu acho que foi fantástico, Cris, para que nós... Uma hora acaba, né? Para nós terminarmos esse nosso episódio do Business do Podcast. Agradeço muito. Eu acho que o assunto que você nos trouxe é extremamente importante, porque a gente vê todo dia pessoas interessadas, pessoas que têm dúvidas sobre o que é ser um imigrante, especificamente falando de Portugal. Essa turma da faixa do Lucas, né, que tem a cabeça no mundo e tão certos, né, que ficam sempre procurando novos horizontes, o que fazer, onde fazer. Quer dizer, eu acho que tudo isso foi importante. Eu acho que a gente conversou também de uma forma muito madura e, como eu falo, quando você conversa e você tem a experiência daquilo que você fala, é fantástico. E você falou também sobre essa questão que é muito importante sobre empreendedorismo em Portugal, né? Porque as pessoas também terem essa noção que a coisa não é muito simples. Então, acho que foi fantástico. Eu não sei, Lucas, se tem mais algum ponto que a gente... Vamos aproveitar a crise aqui para tirar o que pode. Não. Só relembrar para os nossos ouvintes aí do outro lado da tela que nós vamos colocar aqui embaixo na descrição todos os links importantes. Então, rede social da Cris, Edu Portugal também vai estar tudo aqui embaixo. Então, se vocês têm interesse, principalmente o pessoal do Brasil, interesse em investir em Portugal ou querem saber como que funciona o processo, visitem o site, Instagram, as redes sociais vão estar tudo aqui embaixo, para a Cris, né, poder ajudar vocês a, né, virem para cá e entrarem nessa aventura que eu participei e recomendo. Só que se vocês conseguiram, né, retirar alguma coisa dessa conversa, fazer tudo com moderação, com calma e planejamento. Não achem que é só vir pronto, com o dinheiro que está no bolso. Vamos ter muita calma, vamos fazer as coisas tudo certinho e dentro da lei. Deixar isso também muito importante aí. É isso aí. Bom, Cris, mais uma vez, muito obrigado. A todos vocês, obrigado pela audiência, obrigado por participarem conosco de mais uma
uma edição do Business do Podcast e nos veremos no próximo episódio. Um abraço a todos.